Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quarta-feira, né? E a semana tá voando e a gente tá aqui tomando cafezinho e meditando a palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe hoje para nossa vida, né? Pelo que eu dei uma lida rapidinha aqui, a gente percebe que hoje a gente recebe o convite de Jesus a evangelizar, né? A sairmos como os seus discípulos, a evangelizar, a falar dele, a falar do que ele fez de bom na nossa vida, né? E a gente vai ver agora. Então, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo do 1 ao 6. A missão dos discípulos. Jesus convocou os 12, lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fiquem aí, até vocês se retirarem do lugar. E todos aqueles que não os acolherem, vocês, ao sair da cidade, sacudam a poeira dos pés, como protestam contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa notícia e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como eu falei, quando a gente observa a leitura, a gente percebe que Jesus ele convidou os seus discípulos a saírem para pregar, para falar do amor dele, para curar, para expulsar demônios, né? Tudo isso, os discípulos de Jesus, eles tinham essa autoridade dada por Deus para fazer. Mas quando a gente fala aqui sobre os discípulos, falamos sobre nós. Os discípulos na palavra de Deus representa a humanidade. Jesus ele só nos chama os discípulos a irem para curar, para expulsar demônios. Cada um de nós que somos batizados temos essa autoridade dada por Deus. Nós podemos, né, claro que com um preparo, impor as nossas mãos em uma pessoa doente para orar e aquela pessoa, dependendo da fé da pessoa e da nossa fé, aquela pessoa ficar curada naquele momento. Até um cego enxergar, um paralítico andar, né? Aos nossos olhos é impossível, mas a gente tem essa autoridade dada por Deus. Então, da mesma forma, aqui nesse evangelho a gente percebe que existem espíritos maus. Por quê? Porque ele envia os discípulos para expulsar os espíritos maus. Existe a intercessão, né? Que ele manda que os discípulos vá impor suas mãos e curar as pessoas. Então a intercessão ela existe, né? Essa intercessão ela pode ser vinda de mim, vinda de você para alguém que esteja enfermo, que esteja doente. A gente só precisa de um gatilho, que é o batismo. Ser batizado, né? A autoridade do batismo em nós, o Espírito Santo que habita em nós através do batismo, nós podemos até batizar pessoas. Em um leito de morte, se você chegar e você souber que aquela pessoa ela não é batizada, não dá tempo chamar um padre, não dá tempo batizar, você pode pegar um pouco de água, consagrar a Deus e batizar em nome do Pai, do Filho. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que aquela pessoa não morra pagã. Então, todas essas autoridades Jesus nos dá.
Nós somos muito especial para Jesus, muito, né? A gente não acredita. Por quê? Porque nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, a gente não acredita que temos esse poder dado por Deus. Mas o poder que a gente tem aqui, a gente não pode se orgulhar disso. Porque a palavra diz, quando você for, você não leve nada. Você não leve cajado, você não leve roupa, você não leve dinheiro, você não leve nada. Você tem que ir somente com o seu coração e com o que Jesus vai te dar. Porque quando você sai em missão, não é mais você. Não é como quando a gente sai para viajar, que a gente leva uma mala de roupa, 2 malas, que a gente leva um monte de coisa. Não, a gente não vai precisar de dinheiro, não vai precisar de nada. Porque Jesus quer dizer, quando ele fala, não leve nada, que ele vai preparar o caminho. É ele que prepara o caminho quando se trata de evangelização, quando se trata disso aqui. Quando você sai da sua casa, você deixa sua família, não é? Como muitos missionários a gente vê viajar, muitas vezes deixa a família para falar da palavra dele, para curar em algum congresso grande, né? A gente vê as pessoas sendo curadas. Eles dizem, não leve nada, porque eu vou preparar tudo. Então a gente precisa acreditar nisso, que aonde a gente vai fazer uma evangelização, principalmente para as pessoas que vivem dentro, né, desse ministério de pregação, de louvor. Do mesmo jeito é um ministério de música, né, de igreja. É diferente de um ministério de música secundário, né? É diferente. Então, Jesus, ele vai à frente. É Jesus que coloca ali o louvor que vai ser cantado. É Jesus que vai colocar no teu coração a oração que vai ser conduzida. Muitas vezes você está ali no ministério de música. Aí você está ali, Jesus toca no teu coração para falar algo que vai cair no coração de alguém. É isso que ele prepara, é por isso ele diz, não leve nada. Então, quando a gente sai, para sair em missão, a gente não tem que levar nada do nosso eu, nada do nosso humano. Todo o nosso eu a gente tem que deixar. Ah, hoje eu vou pregar em tal lugar. Eu vou pregar bem aqui, essa passagem aqui. Essa aqui. Porque eu quero essa aqui. É essa aqui que eu quero. Porque aquela comunidade, ela tá passando por uma situação tal. Então eu vou pregar essa daqui porque vai cair direitinho. Jesus diz, não leve nada. Nada que seja do seu humano você leve. Deixe tudo, porque quem vai preparar sou eu. A palavra, quem vai colocar no seu coração sou eu. É por isso que a gente precisa ter muito, um contrito assim com Jesus, com o Espírito Santo, né? Pedir a Jesus o discernimento do Espírito Santo para que a gente fale aquilo que ele quer. Porque senão a gente fala o que o nosso coração quer, o que o nosso humano quer. Muitas vezes a pessoa é da própria comunidade, se a pessoa não dobrar o joelho, pedir ao Espírito Santo discernimento da palavra, você vai falar tudo o que a comunidade está passando ali na frente. Você vai lá, aí você abre a palavra, dentro da palavra você vai falar do seu humano, aí você vai falar daquela criatura que é difícil, você vai falar daquela pessoa do Ministério de Música que chega atrasado, você vai falar de fulano, você vai falar dos padres, você vai falar dos pastores, de quem quer que seja. Você só não vai ouvir Jesus falar o que ele quer. Mas tudo aquilo que está aqui dentro do nosso coração é o que a gente fala se a gente não se preparar, se a gente for em missão levar tudo que a gente tem. Porque a gente não tem nada. Se a gente for pregar, se eu chegar aqui, sentar aqui sem me preparar, eu vou falar o que eu quero. Eu vou falar o que o meu humano pede. E eu não posso fazer isso. Porque isso aqui se trata de vontade de Deus, de dom de Deus. Quem fala é Ele. É Ele que fala. Então eu não posso falar como que eu quero. Se eu fosse falar o que eu queria, eu já estava presa. Pronto. E aí hoje o Evangelho vem nos mostrar isso. Que nós também somos convidados a pregar a palavra de Deus. A curar também. Né? Não tenha medo.
Não devemos temer de impor as mãos nas pessoas. A gente não pode ter medo de ter vergonha, ter vergonha, né? Não vou fazer isso. Muitas vezes a gente vai visitar um amigo, a gente vai visitar alguém que está enfermo, deitado numa cama, a gente vai num hospital. Muitas vezes a gente vai visitar uma única pessoa, a gente não tem coragem de visitar as outras pessoas e impor as mãos sobre ela. Eu posso fazer uma oração por você? Assim como nossos irmãos protestantes, eles fazem isso. Eles vão, eles vão lá, eles oram, né? Vamos se dizer assim. Eles oram e a coisa acontece da forma que Jesus quer, né? Então nós precisamos aprender isso, né? Quando a gente, muitas vezes essa vergonha que muitos têm, é porque justamente não tem essa intimidade com o Espírito Santo. Quando você tem essa intimidade que você o chama para tudo que você vai fazer na sua vida, essa vergonha ela não existe. Ela não vem. A vergonha ela só vem porque você vai com o seu humano, né? Se eu chegasse aqui, eu sou uma pessoa muito vergonhosa para estar assim em rede social, em coisa, eu não gosto, né? Mas para mim fazer um propósito e estar aqui, eu tive que ter uma intimidade muito forte com o Espírito Santo para estar aqui e começar a desenrolar a língua, né? E falar o que verdadeiramente ele queria para mim. Mas eu mesma não faço. Eu me recordava, falando agora sobre isso, eu me recordava quando eu fui praticamente obrigada a tomar conta de um grupo de oração, quando o coordenador, ele saiu fora, ele não quis mais, né? Esses momentos de aridez que a gente tem, ele abandonou o grupo e ali eu me vi, né, sentindo vontade de ir ali à frente. Aí você imagina, uma pessoa que é travada, pegar um microfone e ir ali à frente, animar o grupo de oração, né? Fazer com que as pessoas ali tivessem uma dinâmica naquele momento ali. Depois você ir para o momento do Espírito Santo, né? Depois você encerrar o grupo, dar aquele intervalo para a meditação da palavra, para o pregador ir lá pregar e tal. Eu nunca que imaginava que eu ia estar aqui falando da palavra de Deus como aqueles pregadores que tinha lá. Mas era uma coisa que tomava conta de mim naquele momento. Que até as pessoas que me conheciam diziam, não é tu que tá ali. Porque tu é muito vergonhosa, não é tu. Então é como eu falava aqui. Então não é a gente, né? Não é a gente que faz, é o Espírito Santo que faz em nós. Então hoje a palavra ela vem nos alertar e nos dizer, nos convidar a falarmos de Jesus aonde quer que a gente chegue, né? Como os discípulos, ele mandou os discípulos irem, mas ele mandou que os discípulos deixassem tudo. Quando a palavra fala tudo, quando a palavra fala em roupa, em tudo, dinheiro, não era para ele levar nada, representa que os discípulos eles tinham que deixar o seu eu, porque quem ia preparar o caminho era ele. Conosco é a mesma coisa, nós precisamos deixar o nosso humano, o nosso eu para que a gente vá falar de Jesus, porque se a gente for com o nosso eu, né, a gente fala aquilo que a gente quer, a gente fala aquilo que o nosso coração pede, né? E Jesus quer que a gente fale aquilo que Ele quer, né? E para a gente impor as mãos nas pessoas para curar, nós somos sim, nós temos esse mandado de Jesus. Nós podemos fazer isso. Claro que antes precisamos de um bom preparo. Não podemos chegar de todo jeito, impor as mãos, fazer um exorcismo, fazer tal coisa, não. Mas essa autoridade ele nos dá. Porque ele diz, eu vou à frente, deixe tudo, deixe seu eu, porque quem vai agir sou eu. Então, naquele momento, a única coisa que acontece é você se envergonhar, né? Primeiro passo é esse. Quando a gente vai com o nosso eu, a gente já se envergonha. Se precisar falar de Jesus em algum lugar, a gente não fala porque a gente se envergonha. Ou seja, a gente está levando o nosso eu. A gente não está levando
o que verdadeiramente Jesus quer, que é ele vai à frente. Quando ele diz deixe tudo, é porque ele vai preparando o caminho, né? Para que a gente seja somente instrumento na mão dele, para a pessoa ali, né? Isso em questão de tudo, em questão de louvor, em questão de pregação, em questão de impor as mãos no doente, em questão de você chegar num hospital, você ter coragem de chegar e dizer, eu posso fazer uma oração por você? É ele que está fazendo, porque se você for com o seu, se você for levar roupa, dinheiro, como a palavra fala, se você for levar o seu eu, você não faz, porque você vai ficar com vergonha, né? Você vai dizer, o que é que o povo vai pensar? Vai dizer, eita, né? Chegou. E aí você não consegue fazer a vontade de Deus. Você não precisa viver evangelizando por aí. Você não precisa estar dentro de uma igreja. Não. Você pode fazer isso aqui, ó, porque quando ele mandou os discípulos aqui, ele não colocou lugares para ele ir, não. Você e você vai para a igreja tal. Você e você vai para tal lugar. Você e você vai para o hospital. Não, ele não falou assim, né? Simplesmente ele mandou ir. Evangelizar, expulsar demônios e falar da minha palavra, dar o meu testemunho. A gente, aonde quer que a gente vá, a gente pode falar dele. O nosso testemunho de vida, o que ele fez na nossa vida, tudo isso. A gente fala até para um amigo, para uma pessoa que está num ponto de ônibus. Tudo isso é evangelização. Evangelizar não é só pegar a Bíblia, abrir, entender a palavra e passar para outra pessoa, não. A gente também pode impor as mãos numa pessoa que está triste. Muitas vezes chega gente na nossa casa, na nossa vida, triste, com alguma coisa. Você tem uma palavra, você pode impor. Posso fazer uma oração por você para que você se sinta bem? Você pode fazer isso também. Porque a palavra, ela nos trouxe isso hoje. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.